Você sabia que há um instante sagrado em que os anjos se aproximam da sua casa, esperando apenas uma palavra sua para libertar seus filhos das garras do inimigo? E se eu te disser que você tem desperdiçado esse momento todas as noites, indo dormir sem pronunciar as 3 orações que poderiam mudar o destino eterno da sua família? Quantas noites você já fechou os olhos carregando o peso de um filho afastado de Deus? Quantas madrugadas você acordou angustiada porque seu matrimônio está à beira do abismo? Quantas vezes você já implorou ao céu por um milagre e sentiu que suas súplicas não foram ouvidas? A verdade é que talvez você esteja orando, mas não da maneira que o céu espera. Talvez você esteja clamando, mas sem a chave que abre as comportas da misericórdia divina. Esta mensagem não é para todos. Se você está aqui agora, não é coincidência. O Espírito Santo te trouxe até este momento porque há algo que você precisa saber urgentemente. O próprio Padre Pio do céu intercede para que esta revelação chegue aos ouvidos daqueles que ainda têm fé, daqueles que ainda acreditam que Deus pode fazer o impossível. E se eu te disser que o Padre Pio revelou 3 orações específicas que devem ser feitas antes de dormir, orações que libertaram filhos das drogas, salvaram casamentos destruídos e trouxeram de volta ao lar aqueles que pareciam perdidos para sempre? E se eu te disser que essas orações não estão em nenhum livro comum, que poucos conhecem seu verdadeiro poder e que só chegam aos ouvidos de quem realmente busca a proteção espiritual da família? O Padre Pio não era um santo qualquer. Ele carregava os estigmas de Cristo, sofria ataques violentos do demônio todas as noites, tinha o dom de ler almas, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo pela bilocação, de discernir espíritos malignos disfarçados de luz. Ele conhecia o inferno como poucos. Ele sabia exatamente como o inimigo ataca as famílias, como ele afasta os filhos da fé, como ele destrói matrimônios sagrados, e por isso ele ensinou um método poderoso de proteção noturna, um escudo espiritual que você precisa erguer sobre sua casa antes que a escuridão caia. Certa noite, uma mãe desesperada chegou ao confessionário do Padre Pio. Ela chorava sem parar. Seu filho, que fora coroinha, que rezava o terço com ela quando criança, agora zombava de Deus, vivia em pecado mortal e havia dito que nunca mais pisaria numa igreja. O Padre Pio a olhou com aqueles olhos profundos que viam além do véu e disse com voz firme: "Você reza por ele antes de dormir?" Ela respondeu que sim, que rezava todos os dias. Então o Padre Pio perguntou: "Mas você faz as 3 orações que eu ensinei?" Ela ficou em silêncio. Não sabia do que ele falava. O Padre Pio então revelou a ela o segredo e pediu que ela fizesse fielmente todas as noites, sem falhar um único dia. 6 meses depois, aquele filho voltou para casa. Ajoelhou-se diante da mãe, pediu perdão e voltou para os sacramentos. O próprio Padre Pio disse: "Viu? O inferno não resiste quando uma mãe ora corretamente antes de dormir. O que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Pode ser a virada que você tanto espera. Mas antes, eu preciso te pedir algo. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que o Padre Pio te trouxe até aqui, deixe um comentário agora dizendo: Padre Pio, interceda por minha família. E se inscreva neste canal, porque isso não é apenas um gesto, é um ato de fé. É uma forma de dizer ao céu que você está disposta a receber essas revelações e a proteger espiritualmente aqueles que você ama. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir vai tocar sua alma de uma forma que você nunca imaginou. Padre Pio dizia que a noite é o campo de batalha espiritual mais perigoso para as famílias. Enquanto você dorme, enquanto seu corpo descansa, o inimigo não descansa. Ele circula sua casa como leão que ruge, buscando a quem devorar.
E sabe onde ele ataca primeiro? Nos mais vulneráveis, nos filhos que estão espiritualmente frágeis, nos matrimônios que estão rachados pela falta de oração, nas almas que adormeceram sem proteção divina. O Padre Pio sofria ataques terríveis do demônio todas as noites. Ele era espancado, arrastado, ameaçado. Os outros frades ouviam gritos, barulhos violentos vindos de sua cela. Pela manhã, encontravam marcas pelo corpo do Padre Pio, como se tivesse sido surrado brutalmente. E sabe por quê? Porque o Padre Pio estava salvando almas. Porque ele oferecia seu sofrimento noturno pela conversão de pecadores, pela proteção de famílias, pela volta de filhos perdidos. Ele conhecia o poder da oração antes de dormir como ninguém. Ele sabia que aquele momento é uma porta espiritual, uma passagem entre a vigília e o descanso, onde o céu e o inferno disputam as almas que você ama. E foi justamente por isso que ele ensinou essas 3 orações. Não como uma reza qualquer, não como uma devoção bonita, mas como uma arma de guerra espiritual, uma proteção real. Um exorcismo silencioso que expulsa da sua casa toda influência maligna que tentou entrar durante o dia. Você já percebeu que seu filho mudou de comportamento de repente? Que ele se tornou agressivo, rebelde, frio espiritualmente? Você já sentiu que há uma força invisível destruindo seu casamento, fazendo seu esposo se afastar, trazendo brigas sem motivo, frieza onde antes havia amor? Essas não são apenas crises humanas, são ataques espirituais reais. E se você não proteger sua família antes de dormir, você está deixando as portas abertas para que o inimigo entre e faça sua obra de destruição. Agora, você está prestes a descobrir quais são essas 3 orações. Mas preste atenção, isso não é magia, não é superstição. Isso é doutrina católica pura, enraizada nos sacramentos, na intercessão dos santos, na autoridade da Igreja e na palavra de Deus. O Padre Pio nunca ensinou nada fora da vontade divina. Tudo o que ele revelou vem da tradição, da sabedoria milenar da Igreja, do próprio coração de Cristo. E agora, isso será revelado a você. A primeira oração que o Padre Pio ensinava é a oração de consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus antes de dormir. Mas atenção, não é qualquer consagração. É uma consagração específica, feita no momento exato em que o dia termina, quando as trevas caem sobre o mundo e as forças espirituais malignas começam sua ronda noturna. O Padre Pio dizia que o Sagrado Coração de Jesus é a fortaleza inexpugnável, o refúgio onde o demônio não pode entrar. Quando você consagra sua família a esse coração divino antes de dormir, você está colocando cada membro da sua casa dentro dessa proteção sobrenatural. E esta é a oração que o Padre Pio ensinava para ser rezada de joelhos, com as mãos postas, olhando para um crucifixo ou uma imagem do Sagrado Coração. Repita comigo agora, grave essas palavras em seu coração. Sagrado Coração de Jesus, neste momento em que a noite cai sobre o mundo, eu coloco minha família inteira dentro do vosso coração divino. Consagro a vós, meu esposo, meus filhos, meu lar, meu matrimônio. Protegei-nos das tentações noturnas, das influências malignas, dos ataques do inimigo. Que nenhum espírito do mal possa entrar em nossa casa enquanto dormimos. Que vosso sangue precioso cubra cada porta, cada janela, cada entrada espiritual da minha família. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Guardai meus filhos afastados de todo pecado, trazei de volta aqueles que se perderam, restaurai meu matrimônio e enchei minha casa de paz. Amém. O Padre Pio dizia que esta oração, feita com fé verdadeira, cria um manto de proteção sobre a casa durante toda a noite. Ele contava que muitas vezes, em bilocação, ele via anjos se posicionarem ao redor das casas onde essa oração era rezada fielmente. Ele via demônios tentando entrar e sendo repelidos por uma luz que saía do Sagrado Coração.
Você entende o que isso significa? Enquanto você dorme, há uma guerra espiritual acontecendo. E se você não consagrou sua família antes de dormir, você deixou seu lar desprotegido. Mas o Padre Pio não parou aí. Ele sabia que os filhos afastados de Deus precisam de uma intercessão ainda mais poderosa. E foi por isso que ele ensinou a segunda oração, a oração à Virgem Maria, especificamente pelos filhos perdidos. Esta oração deve ser feita logo após a consagração ao Sagrado Coração. O Padre Pio tinha uma devoção profunda à Nossa Senhora, e ele dizia que nenhuma mãe na terra tem o poder de intercessão que Maria tem diante de Deus. Quando uma mãe reza a Maria por um filho afastado antes de dormir, está colocando Maria para vigiar aquele filho durante a noite. E esta é a oração poderosa que o Padre Pio ensinou. Preste atenção em cada palavra, porque cada palavra aqui foi soprada pelo Espírito Santo ao coração desse santo que conhecia os segredos do céu. Reze assim: Mãe Santíssima, Virgem Maria, eu coloco diante de ti meu filho que está afastado de Deus. Tu que és mãe de misericórdia, olha para ele com compaixão. Tu que jamais abandonaste nenhum filho teu, não abandones o meu. Esta noite, enquanto ele dorme, visita-o em seus sonhos. Fala ao coração dele. Quebra as correntes espirituais que o prendem ao pecado. Afasta dele toda companhia maligna, todo vício, toda influência demoníaca. Virgem poderosa, tu que esmagaste a cabeça da serpente, esmaga agora a cabeça do inimigo que domina meu filho. Traze-o de volta para os braços de Deus. Traze-o de volta para os sacramentos. Traze-o de volta para casa. Eu confio em ti, mãe. Eu sei que tu ouves o clamor de uma mãe desesperada. Amém? O Padre Pio dizia que esta oração nunca falha. Ele contava que muitos filhos, após suas mães rezarem isso fielmente todas as noites, começavam a ter sonhos com Nossa Senhora. Começavam a sentir um peso no coração, uma inquietação espiritual que os incomodava até que eles voltassem para Deus. Ele dizia: o demônio pode resistir a muitas coisas, mas não consegue resistir quando Nossa Senhora entra na batalha. Você tem um filho afastado, um filho que abandonou a fé, que vive em pecado, que nem quer ouvir falar de Deus? Então esta oração é para você. Mas atenção, você precisa rezá-la todas as noites, sem exceção. O Padre Pio era inflexível nisso. Ele dizia que a constância na oração noturna é o que quebra a resistência do inferno. Uma noite sem oração é uma brecha que o demônio usa para fortalecer suas correntes sobre seu filho. E agora chegamos à terceira oração, aquela que o Padre Pio considerava essencial para os matrimônios em crise. Ele sabia que o demônio ataca o casamento porque o casamento é uma imagem da união de Cristo com a Igreja. Destruir um matrimônio é destruir um sacramento. E o inimigo trabalha nisso dia e noite. Mas há um momento em que ele é mais vulnerável, quando o casal ora junto antes de dormir. O Padre Pio aconselhava que marido e mulher, mesmo em meio a brigas, mesmo em meio à frieza, rezassem juntos esta oração antes de dormir. E se o esposo se recusasse, que a esposa rezasse sozinha, mas em nome dos dois. Esta é a oração que o Padre Pio ensinou para restaurar matrimônios. Senhor Jesus Cristo, tu que abençoaste o casamento em Caná, abençoa agora o meu matrimônio. Tu que transformaste água em vinho, transforma a frieza em amor, a indiferença em paixão, a guerra em paz. Eu te peço, Senhor, restaura meu casamento, cura as feridas que o pecado causou, expulsa todo espírito de discórdia, de adultério, de separação que tenta destruir minha união sagrada. Protege meu esposo esta noite, toca o coração dele enquanto ele dorme. Faz com que ele lembre do amor que um dia sentiu por mim. Quebra toda influência externa que tenta nos separar. E se for preciso um milagre, Senhor, eu te peço esse milagre agora. Restaura meu lar, salva meu casamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E agora vem a parte mais importante. O Padre Pio dizia que essas 3 orações devem ser rezadas nessa ordem, todas as noites antes de dormir. Primeiro, a consagração ao Sagrado Coração, protegendo a família inteira. Depois, a oração a Nossa Senhora pelo filho afastado. E, por fim, a oração pela restauração do matrimônio. Essa sequência não é aleatória. É uma progressão espiritual que vai da proteção geral para as necessidades específicas. E sabe o que acontece quando você faz isso fielmente? O Padre Pio dizia que Deus envia anjos para guardarem sua casa durante a noite, que São Miguel Arcanjo se posta à porta do seu lar, que Nossa Senhora vela pelo sono dos seus filhos, que o próprio Jesus Cristo caminha pelos cômodos da sua casa, abençoando, curando, restaurando. Mas se você não fizer essas orações, se você continuar indo dormir sem proteger espiritualmente sua família, você está deixando sua casa aberta para a ação do maligno. Você está permitindo que ele sussurre mentiras nos ouvidos dos seus filhos enquanto eles dormem. Você está deixando que ele plante sementes de discórdia no coração do seu esposo. Você está abrindo brechas espirituais que podem levar à destruição da sua família. O Padre Pio era direto. Ele não tinha medo de falar a verdade. E a verdade é esta: ou você protege sua família com oração antes de dormir, ou você a entrega nas mãos do inimigo. Não existe meio termo. A batalha espiritual é real. E você precisa escolher de que lado vai lutar. Agora você sabe o que o Padre Pio ensinava. Agora você tem em suas mãos as 3 orações que podem mudar o destino eterno da sua família. Mas saber não é suficiente. O conhecimento sem ação é estéril. O Padre Pio dizia que muitas almas se perdem não por falta de conhecimento, mas por falta de prática. Quantas pessoas sabem que devem orar e não oram? Quantas conhecem o poder do rosário e deixam o terço guardado na gaveta? Quantas sabem que precisam consagrar a família e vão dormir sem fazer nada? O problema espiritual que impede você de ver o milagre que tanto espera não é falta de fé. É falta de disciplina na oração noturna. É essa brecha que você deixa aberta todas as noites quando deita sua cabeça no travesseiro sem antes blindar espiritualmente aqueles que você ama. O inimigo sabe disso. Ele conta com o seu cansaço, com a sua preguiça espiritual, com a sua desculpa de que está muito cansada para ajoelhar e rezar. E enquanto você dorme desprotegida, ele trabalha. Mas agora você tem o que faltava, e a partir de hoje isso vai mudar. Escute bem o que você deve fazer. Todas as noites, sem exceção, antes de deitar, você vai separar 10 minutos para essas 3 orações. Apenas 10 minutos. 10 minutos que podem ser a diferença entre a salvação e a perdição dos seus filhos. 10 minutos que podem ser a diferença entre um casamento restaurado e um lar destruído. Primeiro, você vai se ajoelhar diante de um crucifixo ou de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Não reze deitada. Não reze com preguiça. Ajoelhe-se. O Padre Pio dizia que a posição do corpo reflete a posição da alma. Quando você ajoelha, você está dizendo a Deus que reconhece sua pequenez, que precisa dele, que se entrega totalmente. Então reze a primeira oração, a consagração da família ao Sagrado Coração, com fé, visualizando cada membro da sua família sendo envolvido por aquele coração divino. Depois, ainda de joelhos, reze a segunda oração a Nossa Senhora pelos filhos afastados. E aqui o Padre Pio dava um conselho poderoso. Chame cada filho pelo nome. Diga: Mãe Santíssima, eu coloco diante de ti meu filho fulano. Personalize a oração. Faça Maria saber exatamente por quem você está intercedendo. E se você tiver mais de um filho afastado, repita a oração para cada um deles. Nossa Senhora tem tempo para todos. Por fim, reze a terceira oração pela restauração do matrimônio. E o Padre Pio dizia que mesmo que seu casamento esteja bem, reze assim mesmo.
Porque o demônio não ataca apenas casamentos em crise. Ele tenta destruir todo o matrimônio. A oração é preventiva também. É um escudo que você ergue antes mesmo do ataque vir. E depois dessas 3 orações, o Padre Pio ensinava que você deve fazer o sinal da cruz sobre a cama, sobre os travesseiros e dizer: que os anjos de Deus guardem nosso sono e afastem todo o mal. E então, e somente então, você pode dormir em paz, porque você fez sua parte, você protegeu espiritualmente sua casa. Agora é Deus quem age. O Padre Pio prometia que quem fizesse isso fielmente veria milagres. Então agora você não tem mais desculpas. Você sabe o que fazer. Você tem as orações. Você tem o método. A única coisa que falta é você decidir. Você vai obedecer ou vai continuar deixando sua família desprotegida? O Padre Pio dizia que Deus respeita o livre-arbítrio. Ele não vai forçar ninguém a orar, mas ele também não vai proteger quem não pede proteção. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que o Padre Pio falou diretamente com você através dessas revelações, eu preciso te pedir algo muito importante agora. Inscreva-se neste canal. Não deixe para depois. Faça isso agora, neste momento. Por quê? Porque este canal é um instrumento de proteção espiritual para você. Aqui você não vai encontrar apenas palavras bonitas ou mensagens superficiais. Aqui você vai receber ensinamentos profundos, revelações dos santos, orações poderosas que o Padre Pio deixou para aqueles que realmente querem proteger suas famílias e salvar suas almas. E agora eu quero te convidar para um desafio espiritual que vai mudar sua vida e a vida da sua família. Eu quero que você aceite o desafio das 3 orações por 90 noites. Isso mesmo. Durante 90 noites seguidas, sem falhar nenhuma, você vai rezar as 3 orações que o Padre Pio ensinou antes de dormir. Todas as noites, de joelhos, com fé, com o coração aberto, você vai consagrar sua família ao Sagrado Coração de Jesus. Vai interceder pelos filhos afastados através de Nossa Senhora e vai pedir a restauração do seu matrimônio. O Padre Pio prometia que 90 dias de oração noturna fiel quebram qualquer corrente espiritual. 90 noites de proteção divina sobre sua casa expulsam todo demônio, fecham toda brecha, restauram todo lar. Mas atenção, você não pode falhar nenhuma noite. Se falhar, precisa recomeçar do zero. O Padre Pio era firme nisso porque ele sabia que a constância é o que derrota o inimigo. O demônio conta com a sua desistência, com o seu cansaço, com a sua falta de perseverança. Mas você não vai desistir. Você vai até o fim. E sabe qual vai ser sua recompensa espiritual? No 91º dia, você vai olhar para trás e vai ver o que Deus fez. Você vai perceber mudanças na sua família que pareciam impossíveis. Você vai ver sinais da misericórdia divina agindo. E mesmo que o milagre completo ainda não tenha acontecido, você vai ter a paz interior de saber que fez tudo o que estava ao seu alcance, que você protegeu sua família da única forma que realmente importa, espiritualmente. Então, eu te pergunto agora, você aceita esse desafio? Você está disposta a dedicar 10 minutos todas as noites durante 90 dias pela salvação da sua família? Se a resposta for sim, deixe um comentário agora dizendo: eu aceito o desafio das 90 noites. E se inscreva neste canal para receber mais ensinamentos do Padre Pio, que vão te fortalecer durante essa jornada. Não enfrente essa batalha sozinha. Estamos aqui, unidos em oração, protegendo nossas famílias juntos. O Padre Pio está intercedendo por você. Nossa Senhora está ao seu lado. E Deus está esperando apenas que você dê o primeiro passo. Dê esse passo agora. Aceite o desafio. E prepare-se para ver o impossível acontecer. Agora eu quero que você feche seus olhos. Onde quer que você esteja, pare tudo o que está fazendo, feche seus olhos e abra seu coração. Respire fundo, sinta a presença de Deus ao seu redor.
Neste momento, o Padre Pio está intercedendo por você diante do trono do Altíssimo. Nossa Senhora está ao seu lado, colocando a mão sobre sua cabeça, e Jesus Cristo, com seu sagrado coração em chamas de amor, está olhando para você com misericórdia infinita. Vamos orar juntos agora. Repita em seu coração cada palavra que eu disser. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti neste momento com o coração partido, com a alma sedenta, com a necessidade urgente da Tua misericórdia. Eu coloco aos Teus pés minha família, meus filhos, meu matrimônio, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Senhor, Tu vês meu filho afastado, Tu vês meu casamento em crise, Tu vês minhas lágrimas escondidas, minhas noites de angústia, meu desespero silencioso, mas eu sei que para Ti nada é impossível. Pela intercessão do Padre Pio, que conheceu o sofrimento, que carregou os estigmas, que lutou contra o demônio e venceu, eu Te peço, liberta minha família de toda a opressão espiritual. Quebra as correntes que prendem meus filhos ao pecado. Traz de volta aqueles que se afastaram de Ti. Restaura meu matrimônio, cura as feridas do passado. Expulsa todo espírito de discórdia, de adultério, de rebeldia, de vício, de incredulidade. Sagrado coração de Jesus, eu consagro a Ti minha família agora e para sempre. Que Teu sangue precioso cubra minha casa, que Tua luz afaste toda treva. Que Teu amor restaure tudo o que o inimigo destruiu. Mãe Santíssima, Virgem Maria, eu coloco meus filhos em Teus braços, guarda-os, protege-os, traz eles de volta para o caminho da salvação. Não permitas que nenhum deles se perca eternamente. Padre Pio, santo querido, Tu que conheceste as dores de uma mãe, Tu que consolaste tantas famílias desesperadas, intercede por mim agora. Alcança para mim a graça que eu tanto preciso. Faz com que minhas orações noturnas cheguem ao céu como incenso suave diante de Deus, e que eu tenha a graça de ver, ainda em vida, a conversão dos meus filhos e a restauração do meu lar. Senhor, eu confio em Ti. Mesmo quando tudo parece perdido, eu confio. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, eu confio. Porque sei que Tua misericórdia é infinita, que Teu poder não tem limites, e que o que é impossível para os homens é possível para Ti. Amém. Agora abra seus olhos. Sinta a paz que o Espírito Santo está derramando sobre você neste momento. Você não está sozinha. Deus ouviu seu clamor. O Padre Pio recebeu sua súplica. E a partir de hoje, tudo pode mudar. Vá em paz. Comece hoje mesmo as 3 orações antes de dormir. E prepare seu coração para receber o milagre que Deus já está preparando para você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça brilhar sua face sobre ti e sobre toda a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.